Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, eu vou me colocar um pouquinho na posição de torcedor, porque durante essa manhã eu recebi muitas perguntas na live em relação à entrevista do Thiago Heleno. E agora eu acabei de descobrir que são entrevistas. Que ele vai dar a primeira entrevista no Globo Esporte Paraná e a segunda vai ser no Portal Threads às 6 da tarde. Inclusive acompanhe no Portal Threads dos meus amigos, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E eu fiquei pensando em alguns pontos sobre essa entrevista. Primeiro de tudo, quanto o Thiago ele vai se comprometer. E quanto é do interesse do Thiago se comprometer. E assim, tudo que eu já aprendi no mercado do futebol, no mundo da bola, conhecendo muitos assessores. Óbvio que existe o caso dos jogadores que vêm a público e criam situações ali por tentar expor cenários que eles acabaram se sentindo prejudicados. Mas a maioria das vezes, o sentimento é que os caras eles vão ali com media training muito forte. E eu tô muito curioso para entender se o Thiago ele vai partir para esse lado do media training ou se o Thiago ele vai ser sincero. Se o Thiago ele vai abrir o jogo, se o Thiago vai jogar merda no ventilador. O Thiago ele tem potencial de jogar merda no ventilador. Se tem alguém que sabe que esteve nas principais reuniões do Clube Atlético Paranaense nas últimas temporadas e que pode criar um cenário ali complicado para a própria diretoria, é o Thiago Heleno. O Thiago Heleno ele tem uma possibilidade de expor e de assim, aumentar o grau de pressão sobre o Mário Celso Petralha, sobre o próprio Márcio Lara, que é absurdo. Ao ponto da gente falar não da saída desses personagens, mas da gente falar de um cenário até pensando em eleição mudando, dependendo do tom de exposição que vai existir a partir das declarações do Thiago. Então, é uma entrevista com poder de destruição muito grande. É uma entrevista com poder de destruição de imagens de pessoas muito grandes e de clima muito grande. Que talvez aí entre minha maior preocupação envolvendo a situação do Thiago Heleno. O Thiago Heleno ele pode destruir de vez o clima do Atlético. Se a gente está falando de um time emocionalmente ferrado, de uma relação com a torcida emocionalmente ferrada, o grau de exposição que o Thiago ele pode trazer, e eu vou ser bem sincero com vocês, o grau de exposição que o Thiago deveria trazer para tentar até defender sua imagem, cara, assim, pode gerar danos irreparáveis. E pode ser mais um episódio de uma temporada conturbada que no final das contas a gente não alcança os objetivos que a gente imaginou. Que no final das contas a gente não chega nos objetivos que a gente entendeu ser os objetivos ideais. Isso precisa ser levado muitíssimo em consideração. Isso precisa ser levado muitíssimo em consideração. Então, assim, é um sentimento que, cara, é uma das entrevistas mais pesadas que a gente pode ter nos últimos tempos do Clube Atlético Paranaense. Acho que nem se o Petralha viesse à tona, a gente estaria numa expectativa tão grande em relação ao impacto da entrevista, aos bastidores que podem ser trazidos nessa entrevista. E assim, sempre vai ficar esse sentimento, né? E sempre vai ficar essa pergunta: o que aconteceu na saída do Thiago Heleno? Qual foi a narrativa utilizada pela diretoria para expulsar o Thiago Heleno do clube? O Thiago Heleno, ele é um personagem que ele foi expulso do Atlético. Um dos maiores ídolos da história do Atlético foi expulso do Atlético. Então também não sei se dá para esperar um Thiago Heleno tão parcimonioso. Um Thiago Heleno querendo um cenário tão tranquilo ali. Eu acho que no final das contas não dá para esperar. Eu tô esperando um tom de agressividade alto do Thiago. E não de sair xingando, mas de não poupar ninguém. Porque é o famoso, né? Se o Thiago poupa alguém, o que vai estar na reta? O que a gente vai ver ali continuando sendo considerado um dos principais responsáveis pelo rebaixamento? E com todo respeito, dentro de campo errou muito. Mas fora de campo errou muito menos do que se imagina. Muito menos do que se imagina.
Aí você começa a pensar, né? Por exemplo, a relação com o Cuca. Acho que é algo que o torcedor do Atlético, pelo menos a ala da torcida do Atlético, sempre botou o Cuca num patamar elevadíssimo de moral. O Thiago ele pode trazer muita coisa nesse aspecto. A questão do doping, gente. A questão do doping do Thiago Heleno. Quem já ouviu um pouquinho da história do doping sabe que o Thiago se sente extremamente prejudicado da forma que as coisas aconteceram. Propostas milionárias que o Thiago recebeu e o Atlético não liberou o jogador, em momentos que até o jogador acreditava que o melhor caminho era a saída. Olha a quantidade de polêmica, isso que pô, a gente tá falando das conhecidas. Imagina o que o Thiago não pode trazer, mas assim, a quantidade de polêmica que envolve a passagem do Thiago Heleno pelo Atlético foram muitos anos, foram muitos jogos, foram muitos cenários. Enfim, expectativa grande. E preocupação grande também, tá? Preocupação grande também. Acho que no momento de mínima melhora de ambiente depois da chegada do Odair Helman, eu não sei se eu gostaria que essa entrevista acontecesse. Eu talvez gostaria que a entrevista acontecesse lá no final do ano. Aí daria audiência pra caramba, o Atlético na Série A, Thiago Heleno expondo todo mundo. Ou tivesse acontecido antes. Sei lá, tenho medo. Confesso pra vocês que eu tenho medo. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.